Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura, O que Jesus diria, do autor Tony Cook. E hoje vamos ler o capítulo 14, cujo título é A Igreja em Tiatira. A pureza importa. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Apocalipse, capítulo 2, verso 20. Aproximadamente a 64 quilômetros a sudeste de Pérgamo estava a cidade menor de Tiatira. Hoje, as ruínas de Tiatira ficam principalmente no subterrâneo da cidade moderna de Aquisá, com uma população de cerca de 110 mil pessoas. Ouvimos falar de Tiatira primeiramente como a cidade natal original de Lídia, que mais tarde se mudou para Filipos, do outro lado do mar Egeu, na Grécia, e se converteu gloriosamente sobre o ministério de Paulo. Atos 16, verso 13 ao 15. Em termos de pontos fortes e fracos, a igreja em Tiatira era oposta em alguns aspectos à igreja em Éfeso. Enquanto Éfeso era forte em pureza doutrinária e fraca em amor, Tiatira era forte em amor, mas estava vivenciando um elemento significativo de corrupção doutrinária. Isso fica claro na carta que essa igreja recebeu. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, aos demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e como cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 2, verso 18 ao 29. Jesus elogia essa igreja por 5 coisas: suas obras, seu amor, seu serviço, sua fé e sua paciência. Ele até menciona que as boas obras deles estavam aumentando. Uma tradução diz: posso ver a sua melhora constante em todas essas coisas. Apocalipse 2:20, na versão Nova Linguagem de hoje. Havia claramente uma série de pessoas boas nessa congregação e algumas coisas boas estavam acontecendo. Apesar desses elementos positivos, nem tudo estava bem. Como um tumor cancerígeno em um corpo que, do contrário, seria saudável, havia um líder nessa congregação que estava pregando uma doutrina que levava os crentes
a pensarem que a imoralidade e a idolatria eram aceitáveis e compatíveis com a fé cristã. É provável que o ensino daquela que se declarava profetisa na igreja de Tiatira fosse muito similar, se não idêntico, à doutrina que estava afetando a igreja em Pérgamo, porém parece haver uma diferença. Em Pérgamo havia alguns cristãos que seguiam essa doutrina, mas em Tiatira havia um líder-chave que estava promovendo de forma agressiva. É improvável que esse indivíduo realmente se chamasse Jezabel, mas Jesus usa esse termo para pintar uma imagem da dinâmica do que estava acontecendo na igreja deles. No Antigo Testamento, Jezabel era a esposa fenícia do rei Acabe. Ela era conhecida por sua maldade, por ser uma adoradora de Baal e por influenciar seu marido à impiedade. Em Tiatira, essa mestra veemente estava exercendo um efeito igualmente negativo na igreja. Considere novamente os seus atos. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Apocalipse, capítulo 2, do verso 20 ao 21. A palavra prostituição nessa versão, traduzida como fornicação em outras versões, é a palavra grega porneia, de onde vem pornografia. Além de dar aos cristãos permissão para participar de atividades sexuais proibidas, passassem das práticas idólatras dos seus vizinhos pagãos. O ensino de Jezabel era provavelmente muito atraente, porque ela dava aos cristãos a ideia de que podia se encaixar perfeitamente na sociedade e ainda ter um relacionamento com Deus. Tiatira era conhecida por ter diversas associações comerciais e cada uma delas tinha uma divindade como patrono. Um elemento do ensino desse indivíduo pode ter dado permissão aos cristãos para participarem dos rituais pagãos associados às suas profissões, a fim de manter seus empregos, receber promoções, etc. Consequentemente, os cristãos podiam agir exatamente como todos os demais na sociedade e não haveria diferença significativa alguma entre o estilo de vida daqueles que seguiam a Jesus e os dos que não o seguiam. Essas duas atividades, a imoralidade e a idolatria, são denunciadas ao longo do Novo Testamento. E a proibição delas foi articulada claramente no Concílio de Jerusalém, quando os líderes da igreja primitiva consideraram a relação entre a lei e a graça. O consenso deles é extremamente claro, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Atos 15, versos 28 e 29. O fato de os cristãos agora estarem sob a nova aliança não significa que Deus não tem padrões. Ainda somos chamados a ser santos, santificados e separados para o Senhor. O plano de Deus é totalmente diferente da agenda promovida por Jezabel. Paulo descreve as intenções de Deus para Timóteo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Do mesmo modo,
Pedro instruiu os cristãos no sentido de que suas vidas devem ser distintamente diferentes da vida dos incrédulos que os cercam. Ele escreve: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da sua visitação. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 e 12. O que Jezabel está promovendo era claramente uma subversão do pensamento e da doutrina do Novo Testamento. À medida que João continua a se dirigir à igreja de Tiatira, vemos o quanto Jesus tem sentimentos fortes com relação a qualquer doutrina que corrompa e comprometa sua igreja. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse 2, do verso 21 ao 23. A misericórdia de Deus é vista no fato de o juízo não vir imediatamente e no fato de Jezabel ter uma oportunidade de se arrepender. Entretanto, devido à sua obstinação e à sua persistência em promover essas doutrinas falsas e perniciosas, o juízo certamente estava por vir. A imagem aqui é muito rigorosa e algumas ficaram particularmente perturbados com o fato de Jesus dizer: matarei os seus filhos. Muitos estudiosos acreditam que isso não faz referência à descendência biológica, mas aos filhos espirituais, aqueles que estão abraçando e agindo com base na sua falsa doutrina. Estou no ministério há mais de 4 décadas e vi muitos falsos ensinos irem e virem. Uma coisa pode ser popular por um período, e embora isso cause confusão e danos, o movimento finalmente acaba sendo morto pela verdade. Os proponentes e seguidores de falsas doutrinas não necessariamente morrem fisicamente em resultados desse juízo. Entretanto, muitas vezes seu ímpeto e movimento começam a definhar. Eles deixam de ter um efeito significativo. Basicamente, é como se estivesse morrido, dado que sua influência diminui tão drasticamente. É muito significativo que Jesus mencione que havia alguns entre os cristãos em Tiatira que não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Esses indivíduos que haviam mantido a pureza doutrinária foram advertidos a se apegarem firmemente aos que tinham. Isso revela a importância de não aceitar uma doutrina só porque outros na igreja a aceitaram. É importante julgar tudo que é ensinado pela palavra de Deus e não apenas seguir a multidão, ainda que outros estejam empolgados com algum novo ensinamento. A carta a Tiatira é a mais longa das 7 cartas. Ela comunica o quanto Deus valoriza as obras do amor, mas o quanto é intolerante com as falsas doutrinas que levam as pessoas a trilharem caminhos de destruição. Jesus está comprometido com a saúde e a pureza da sua igreja. Oração. Senhor, ajuda-me a ter ouvidos cheios de discernimento para diferenciar entre a voz dos verdadeiros ministros e a voz daqueles que são falsos. Oro para que os verdadeiros servos do corpo de Cristo sejam magnificados e elevados, que as vozes falsas sejam silenciadas e seus erros sejam expostos. Na tua misericórdia, dá
aos que está no erro tempo para se arrepender. E, no entanto, tu operas para proteger a tua igreja. Ajuda-nos a ser um povo novo, puro, para a tua glória. Amém. Aqui concluímos o capítulo 14. Até o próximo, em o nome de Jesus.